Olá, muito bom dia, audiência do Portal Desacato, programa JTT, Amanhã com Dignidade. O assunto que vamos abordar hoje aqui já foi muitas vezes comentado pelo professor Lino Pérez, arquiteto, professor, pesquisador da UFSC em Arquitetura e Urbanismo. E hoje nós contamos aqui com a presença da Marisol Gonçalves Aragão, que é presidente da Associação de Moradores dos Residenciais Trentino 1 e 2, em Joinville. Para vocês terem uma ideia, são 496 apartamentos no Trentino 1, que mais ou menos 2.000 pessoas, e 288 apartamentos no Trentino 2, que aí quase 1.200 pessoas. Bom, Marisol, muito obrigado pela presença aqui no programa dessa manhã, no Informa Luta, que foi ao ar hoje, então, um pouco mais cedo, porque a Marisol tem compromisso e pediu para antecipar um pouco o nosso programa. Muito obrigado, Marisol. Bom dia. Bom dia, meu amigo Sérgio, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí para a gente falar um pouco sobre o nosso residencial Trentino 1 e Trentino 2 aqui de Joinville, da nossa luta que nós estamos passando aqui dentro de Joinville, Santa Catarina, né? Bom, para a audiência ter uma ideia, a administradora de condomínio do residencial Trentino 1 e 2 e também do Erika Modrock e Dante Minel, em Jaraguá do Sul, contratou a Asiscom, que é uma garantidora de condomínios. Ela, digamos assim, compra a dívida dos moradores e passa a cobrar os moradores de forma efetiva, com advogados, vários advogados, uma estrutura imensa jurídica. E aí, é um Deus nos acuda, né, Marisol? Essa é a situação no momento hoje. Exatamente, meu amigo. A situação dentro de Joinville é muito grave, porque tem muitas famílias que não conseguem pagar o que elas estão pedindo, né? Muitas famílias deixaram de pagar o condomínio, principalmente na época da epidemia ali da Covid, né? Que nós ficamos 2 anos com a Covid. Muita gente perdeu os empregos, né? E depois veio a avalanche, eu digo avalanche já, né? Das dívidas, né? Que comprometeu muitas famílias, muitas mães solos, muitos pais, muitas pessoas idosas, muita terceira idade, muita gente que depende do PPC, do salário mínimo, para a medicação, e nunca conseguiram mais acertar o seu condomínio. Então, o que aconteceu? Virou uma bola de neve, as empresas entram com ação, né, querendo cobrar esses condomínios, mas as famílias não têm direito. Elas não têm direito de pagamento, elas não conseguem pagar esse condomínio, né? Tivemos multirões, né, aqui dentro de Joinville, com a defensoria, alcançamos várias pessoas que conseguem pagar o condomínio, mas muitos, principalmente as pessoas idosas e mães solos, e principalmente mães que têm crianças com TDAH, com vários problemas, não vão conseguir pagar uma prestação de 700, 800 reais mensais, e mais o condomínio. Principalmente essas mães que ganham um salário mínimo, que o salário hoje em dia dentro do Brasil é de 1.500 e alguns centavos lá, né? Então, jamais uma mãe vai conseguir pagar um condomínio nesse preço, que ela tem que ser o pai e a mãe e arcar com todas as dívidas da casa, do apartamento, né? Seria não só o condomínio, mas também são taxa de lixo, taxa do IPTU, comida dentro de casa, água e luz e gás. Jamais vai conseguir pagar. Então, para a audiência ter uma ideia, a prestação gira em torno de 62 a 85 reais do imóvel. Mais ou menos isso, Marisol? 62, não entendi, meu amigo. 62 do quê mesmo? O valor da prestação que o morador paga para o programa Minha Casa Minha Vida, sendo de baixa renda. Estima em 100 reais? Na prestação da Minha Casa Minha Vida, meu amigo, na época, tem prestação que saiu a 21 da casa, né? Do governo, né? Esse foi o projeto da faixa 1, né? 21, 25, 50, 60, o mínimo foi até 60 reais. Mas também, não deixando de acrescentar, que neste ano nós tivemos lá um projeto, né, lá em Brasília, que o presidente Lula,
junto com as outras competências de autoridades, decidiram que as pessoas que têm 5 anos de prestação paga, seria quitado esse apartamento. Então, penso comigo assim, se um governo federal, que sabe a situação do povo, perdoou a dívida, por que uma empresa com essa potência não perdoa essa dívida também? Ou a gente tem uma outra situação que o governo entra e consiga a maioria dessas famílias poder pagar, né? Então, de 21 a 80 reais, digamos assim, a prestação, aí colocando a taxa de condomínio, pode chegar até 300 reais só da taxa de condomínio. É mais ou menos isso, Marisol? É como eu expliquei, meu amigo, em janeiro saiu um projeto em Brasília que as pessoas que tivessem 5 anos pago a taxa do apartamento, né, e seria perdoado essa dívida, seria totalmente quitada seu apartamento, sabe? Seu apartamento está quitado, a maioria são quitados. E quem teria o CARD único, o CRAS, né, escrito no CRAS, na baixa renda, né, seria quitado. Então, mais ou menos 99% de apartamentos dentro do Trentino 1 e Trentino 2 estão quitados já, né, por esse projeto que saiu em Brasília, né? Uhum. Bom, Marisol, Então, então, pode falar. Então, para o governo, para a Caixa Econômica, ninguém deve mais nada, sabe? Devemos, foi quitada a dívida. O governo federal achou que realmente seria que ter quitado. Então, nós estamos quitados essa dívida pela Caixa. Muita gente já está com a carta de quitação na mão, né? Para fazer sua escritura, né? Então, Marisol, então fica claramente aí um desvio de finalidade do programa Minha Casa Minha Vida, que é para moradores de baixa renda e que praticamente houve uma privatização de um programa público de moradia. Exatamente. Eu penso comigo, sabe, meu amigo, assim, ó, se eles sabiam, muitas pessoas sabiam, governo, não só governo, né, mas Caixa Econômica, habitação, sabiam que muitas pessoas iam entrar nesse residencial, nesse espaço, muita gente veio de lugares em invasão, pagava aluguel, não tem esse entendimento, né, muitos não tinham esse entendimento que teria que pagar essas contas, né, porque o que aconteceu? É um projeto maravilhoso, Minha Casa Minha Vida, né? Atendeu várias famílias. Mas o que aconteceu? Entrou firmas dentro, empresas cobrando esses absurdos, e tá difícil, entendeu? Tá difícil de contornar e fazer esse projeto que escreveram em Brasília, fizeram um projeto tão lindo, a alcançar essas famílias que realmente estão necessitadas. Né? Aí vem essas empresas, colocam essas taxas de cobrança e não tem juro, e é juro sobre juro, e querem cobrar isso, e se você não pagar, você vai o seu apartamento para leilão. Aí eu faço uma pergunta, se muitos sabiam que as famílias que iam entrar ali de baixa renda, faixa 1, que não tinha condições, por que fizeram um empreendimento tão grande dentro de Joinville, que é uma cidade maior de Santa Catarina, né? E fecharam, fizeram privado. Gente, a gente paga IPTU, COSIP, luz da rua, a gente paga imposto de renda, a gente paga tudo. Só que a gente, lá dentro, a gente não tem direito, entendeu? De lutar. Nós somos presos dentro de uma cidade, trancados lá, fomos jogados dentro desse ambiente, desse cercado, e somos privados das melhorias do nosso condomínio. Porque a prefeitura não consegue fazer nada porque nós somos privados. A autoridade não pode fazer nada porque nós somos privados. Por que privar uma coisa que sabia que muitos não teriam condições de conviver lá dentro? Nós estamos com dificuldade de iluminação, nós temos dificuldade de asfalto, nós temos dificuldade de praça, e muitos falam para mim, Marisol, nós não podemos te ajudar lá dentro porque vocês são privados. Gente, a gente tem que analisar os outros empreendimentos que vão vir e esses que estão agora. Não podemos privar umas coisas se nós não temos direito e nós pagamos imposto. Aonde que vai o imposto de cada um ali dentro? Porque são 496 apartamentos Trentino e cada um ali dentro paga imposto. São 288 apartamentos Trentino 2 e todos eles pagam imposto. Aonde que está o nosso dinheiro, então? O nosso dinheiro que está indo para fora teria que voltar para dentro também? Porque nós somos só reconhecidos a partir do momento que nós saímos do portão para fora. Para dentro, ninguém parece que nós existimos. Nós não existimos dentro do condomínio.
Então, a intervenção da Defensoria Pública do Estado, através do defensor Marcelo, já realizou 3 mutirões para refinanciamento da dívida de condomínio que os moradores têm. Tem casos aí de R$ 800 por mês em 180 meses. É um valor absurdo para quem ganha R$ 1.518 por mês, né, Marisol? Exatamente, é um absurdo essas prestações. E muitos ali que fizeram o acordo não vão conseguir pagar, né? Muitos não vão pagar, não vão ter condições de pagar essa prestação tão alta, né? Isso é fato, né? Isso está escrito, assinado por não perder o apartamento, mas não vão conseguir pagar. Isso é fato. E lá no contrato que fizeram, deixou bem claro mesmo, que 6 prestações em atraso, né? Corrido 6 prestação, elas vão direto para o leilão, entendeu? Está escrito isso aí. Está assinado no contrato. Né? E outro problema também, Marisol, que tem acontecido é que a administradora de condomínio, essa garantidora de condomínios, não tem emitido os boletos para os moradores sequer poder pagar essas prestações atrasadas, esse refinanciamento. Exatamente, meu amigo. Então, várias pessoas que fizeram acordo não estão conseguindo receber esses boletos, né? O que eles falam é que nós estamos vendo os boletos, manda para a defensoria. A defensoria não tem culpa nessa parte, porque ela já mandou o contrato para a Siscom. A Siscom que tem que mandar a taxa de condomínio para pagar mensal, né? E eles não estão emitindo esses boletos, é uma batalha para conseguir esses boletos, muitos não conseguiram, muitos fizeram acordo, não conseguem receber os boletos. A partir do momento que você não recebe, não paga o boleto lá, que foi feito o acordo, eles bloqueiam a sua conta, bloqueiam tudo que você tem, né? Retira esse dinheiro para eles. Então, assim, eu acho absurdo o que está acontecendo, isso é uma desigualdade muito grande com a população, né? Eu acho que as pessoas, assim, que era para ser visto, ver essa comunidade, esse povo, não só aqui em Joinville, em Jaraguá, em todo o estado de Santa Catarina, em todo o estado e cidades vizinhas que estão passando a mesma necessidade, a mesma situação. Deixando claro, o projeto Minha Casa Minha Vida, faixa 1, é muito maravilhoso, mas tem que ter muitas fiscalizações, porque o que está acontecendo são pessoas interesseiras entrando dentro do condomínio e retirando os apartamentos das pessoas. Então, né, o defensor Marcelo solicitou uma ajuda, um apoio do CDH de Joinville e do CDH de Jaraguá do Sul para tentar organizar esses moradores para que, pelo menos, eles recebam os boletos e, na impossibilidade de pagar, que aí sim a defensoria novamente volte a atuar na defesa desses moradores. Como é que está, no geral, o Trentino 1 e 2? Os moradores têm conseguido pagar esse refinanciamento, Marisol? Meu amigo, algumas pessoas conseguem pagar, algumas pessoas não estão conseguindo pagar. E não vão conseguir pagar também. Né? Não por falta de boleto, são as prestações que são muito altas, né? Ficaram muito altas as prestações. Bom, você defende o direito à moradia, Marisol, que é uma lei federal, que é impossível que o governo ou qualquer outra instituição tome do morador o seu único imóvel para morar. Concordo plenamente, existe essa lei 8.000, acho que é 8.000 e... esqueci agora, de cabeça não lembro. Existe essa lei sim, essa lei já foi muitos anos que ela existe, né? Então acho que a gente tem que lutar por essa lei, a gente tem que buscar e não deixar essas pessoas, esses moradores perderem o seu único bens que tem, né? A única moradia, o único teto. Tem muita gente ali que não tem ninguém dentro de Joinville, que é a única pessoa que mora dentro de Joinville são elas. E lutaram para aquilo ali. Então, acho que a gente tem que lutar, a gente tem que ter unido mais forças, não só de Joinville, Jaraguá, onde que for, né? E buscar os direitos dessas pessoas. Porque só assim a gente vai ser ouvido, com a união de todos, né? E buscar uma só direção, a luta por moradia, né? Você estava falando, Marisol, de algumas benfeitorias que foram conseguidas no condomínio Trentino 1 e 2 a partir do trabalho da Associação de Moradores. Por exemplo, a construção de um CI, de um Centro de Educação Infantil. Sim. A gente lutou muito pelo CI, né? Eu, como presidente da associação, lutamos muito pelo CI, né? O CI está saindo ao lado do Trentino 2, né? Está saindo ao lado do Trentino 2, um CI com mais
Ele vai atender mais de 500 crianças, né? 2 pisos maravilhosos, graças a Deus conseguimos nesta luta. Estamos também buscando o ônibus que passa na frente do Trentino 1 e Trentino 2, onde que vai atender muitas pessoas, né? A maioria de 70% de quem pega um ônibus ali são moradores do residencial Trentino 1 e Trentino 2. Então, tem muitas pessoas idosas, muita criança que vai para o colégio, né? Muitas mães que saem de madrugada para trabalhar. Eu acho que isso aí vai atender muita população ali, né? A questão das lombadas e faixas e placas, parada de ônibus também, Marisol? Sim, sim. A gente conseguiu, tivemos reunião na prefeitura, né? Como eles falaram, a gente por fora, Marisol, a gente pode te ajudar. Agora, dentro, a gente não pode fazer nada, porque esses são privados. Na frente do Trentino 2, a gente conseguiu lombada, foi pedido lombadas lá, foi pedido faixa de pedestre, e vão começar a fazer daqui a 30 dias, né? Tem um prazo, né? A gente tem um prazo que eles deram para nós, e 30 dias vão começar a construir a lombada em frente ao Trentino 2 e colocar toda a faixa de pedestre no Trentino 1 e Trentino 2, também com as faixas de caminhões, proibido caminhões, para muitos caminhões naquela rua, né? E não temos espaço para caminhão, não temos estacionamento para caminhão naquela rua, né? São muito, muito curtas as ruas, né? Marisol, como você vê a importância da atuação da Defensoria Pública do Estado na defesa dos moradores do Minha Casa Minha Vida baixa renda? Eu acho que foi muito importante a união, né? O defensor Marcelo, né? Também aqui agradecendo também muito aqui a deputada Carminati, né? A Thalita, que foi através da Thalita que o defensor chegou até mim, né? Aqui em Joinville. Agradecer muito a Thalita, se não fosse a Thalita, na época, quando a deputada tinha saído para deputada, ela falou que ia me ajudar, né? Ela veio até o condomínio também, a gente conversou, e falou que ia me ajudar. Então, através disso, ela foi atrás do doutor Marcelo, o doutor Marcelo veio até Joinville e nós fizemos uma reunião aqui, ele viu a importância de ter esse apoio, né? Foi aonde que a gente conseguiu se unir, a puxar mais a reunir as famílias, né? E buscar esse mutirão, né? Marisol, na questão da terra, o MST costuma dizer ocupar e resistir. Esse é o lema. Como funciona isso no empreendimento urbano do programa Minha Casa Minha Vida, na sua avaliação, Marisol? Ocupar, resistir e conseguir, né? Eu acho que isso é um dilema, né? Só que nós aqui não conseguimos fazer isso, porque se nós não sair, vem com oficial de justiça, vem com polícia, vem tirar as pessoas dentro do condomínio e vem bloquear o apartamento. Eles dão um prazo de mais ou menos 15 a 20 dias para sair. Então aqui a gente não consegue fazer esta luta, né? Ou a gente se une e tranca o condomínio inteiro, né? E não deixa ninguém sair, mas daí aí a gente vai arcar com as consequências, né? O que é as consequências? Nós vamos chamar judicial, nós vamos ser chamado por fora, nós vamos até me desculpe falar, mas de repente a gente pode até preso, né? A gente está desacatando, digamos, uma autoridade que venha para fazer o seu trabalho, né? Então, não é a mesma coisa do que ocupar uma terra, né? É bem diferente as situações, né? Bom, nós conversamos então com o Marisol Gonçalves Aragão, presidente da Associação de Moradores dos Residenciais Trentino 1 e 2 em Joinville. Estamos juntos na luta aí, Marisol, tanto na luta de vocês, quanto na luta aqui dos residenciais Érica Modrock e Dante Minel, em Jaraguá do Sul. A Luciana Pereira, uma grande ativista nessa causa aqui também na nossa região. E estaremos sempre à disposição aí para continuarmos juntos na luta para garantir a moradia, que é o direito que todos têm. Muito obrigado, Marisol. Obrigado, até a próxima. Se precisar de mim, estou disponível, sempre aí para a gente esclarecer e conversar e ter essa roda de conversa para a gente falar para as pessoas também, né? O que é o necessário. E tem muita gente que não sabe o que está acontecendo, né? É bom todas as pessoas, não só dentro de Joinville, Jaraguá, Estado, onde que for alcançar, entender que muitos também que estão vendo, que vão ver essa reportagem, estão passando e não sabem onde correr, né? Então, a união faz a força, eu sempre te falo, a união faz a força, né? Estamos aí. Obrigado pela Marisol. entrevista. Olá, muito bom dia. Audiência do Portal Desacato,
programa JTT, Amanhã com Dignidade. O assunto que vamos abordar hoje aqui já foi muitas vezes comentado pelo professor Lino Pérez, arquiteto, professor, pesquisador da UFSC em Arquitetura e Urbanismo. E hoje nós contamos aqui com a presença da Marisol Gonçalves Aragão, que é presidente da Associação de Moradores dos Residenciais Trentino 1 e 2, em Joinville. Para vocês terem uma ideia, são 496 apartamentos no Trentino 1, que mais ou menos 2.000 pessoas, e 288 apartamentos no Trentino 2, que aí quase 1.200 pessoas. Bom, Marisol, muito obrigado pela presença aqui no programa dessa manhã, no Informa Luta, que foi ao ar hoje, então, um pouco mais cedo, porque a Marisol tem compromisso e pediu para antecipar um pouco o nosso programa. Muito obrigado, Marisol. Bom dia. Bom dia, meu amigo Sérgio, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí para a gente falar um pouco sobre o nosso residencial Trentino 1 e Trentino 2, aqui de Joinville, da nossa luta que nós estamos passando aqui dentro de Joinville, Santa Catarina, né? Bom, para a audiência ter uma ideia, a administradora de condomínio do residencial Trentino 1 e 2 e também do Erika Modrock e Dante Minel, em Jaraguá do Sul, contratou a Asiscom, que é uma garantidora de condomínios. Ela, digamos assim, compra a dívida dos moradores e passa a cobrar os moradores de forma efetiva, com advogados, vários advogados, uma estrutura imensa jurídica. E aí, é um Deus nos acuda, né, Marisol? Essa é a situação no momento hoje. Exatamente, meu amigo. A situação dentro de Joinville é muito grave, porque tem muitas famílias que não conseguem pagar o que elas estão pedindo, né? Muitas famílias deixaram de pagar o condomínio, principalmente na época da epidemia ali da Covid, né? Que nós ficamos 2 anos com a Covid. Muita gente perdeu os empregos, né? E depois veio a avalanche, eu digo avalanche já, né? Das dívidas, né? Que comprometeu muitas famílias, muitas mães solos, muitos pais, muitas pessoas idosas, muita terceira idade, muita gente que depende do PPC, do salário mínimo, para a medicação, e nunca conseguiram mais acertar o seu condomínio. Então, o que aconteceu? Virou uma bola de neve, as empresas entram com ação, né, querendo cobrar esses condomínios, mas as famílias não têm direito. Elas não têm direito de pagamento, elas não conseguem pagar esse condomínio, né? Tivemos multirões, né, aqui dentro de Joinville, com a defensoria, alcançamos várias pessoas que conseguem pagar o condomínio, mas muitos, principalmente as pessoas idosas e mães solos, e principalmente mães que têm crianças com TDAH, com vários problemas, não vão conseguir pagar uma prestação de 700, 800 reais mensais, e mais o condomínio. Principalmente essas mães que ganham um salário mínimo, que o salário hoje em dia dentro do Brasil é de 1.500 e alguns centavos lá, né? Então, jamais uma mãe vai conseguir pagar um condomínio nesse preço, que ela tem que ser o pai e a mãe e arcar com todas as dívidas da casa, do apartamento, né? Seria não só o condomínio, mas também são taxa de lixo, taxa do IPTU, comida dentro de casa, água e luz e gás. Jamais vai conseguir pagar. Então, para a audiência ter uma ideia, a prestação gira em torno de R$ 62 a R$ 85 reais do imóvel. Mais ou menos isso, Marisol? 62, não entendi, meu amigo. 62 do quê mesmo? O valor da prestação que o morador paga para o programa Minha Casa Minha Vida, sendo de baixa renda. Estima em R$ 100 reais? Na prestação da Minha Casa Minha Vida, meu amigo, na época, tem prestação que saiu a 21 da casa, né? Do governo, né? Esse foi o projeto da faixa 1, né? 21, 25, 50, 60, o mínimo foi até R$ 60 reais. Mas também, não deixando de acrescentar, que neste ano nós tivemos lá um projeto, né, lá em Brasília, que o presidente Lula, junto com as outras competências de autoridades, decidiram que as pessoas que têm 5 anos de prestação paga, seria quitado esse apartamento. Então, penso comigo assim,
Se um governo federal, que sabe a situação do povo, perdoou a dívida, por que uma empresa com essa potência não perdoa essa dívida também? Ou a gente tem uma outra situação que o governo entra e consiga a maioria dessas famílias poder pagar, né? Então, de 21 a 80 reais, digamos assim, a prestação, aí colocando a taxa de condomínio, pode chegar até 300 reais só da taxa de condomínio. É mais ou menos isso, Marisol? É como eu expliquei, meu amigo. Em janeiro, saiu um projeto em Brasília que as pessoas que tivessem 5 anos pago a taxa do apartamento, né? E seria perdoado essa dívida, seria totalmente quitada seu apartamento, sabe? Seu apartamento está quitado, a maioria são quitados. E quem teria o CARD único, o CRAS, né? Escrito no CRAS, na baixa renda, né? Seria quitado. Então, mais ou menos 99% de apartamentos dentro do Trentino 1 e Trentino 2 estão quitados já, né? Por esse projeto que sai em Brasília, né? Uhum. Bom, Marisol, Então, então, pode falar. Então, para o governo, para a Caixa Econômica, ninguém deve mais nada, sabe? Devemos, foi quitada a dívida. O governo federal achou que realmente seria que ter quitado. Então, nós estamos quitando essa dívida pela Caixa. Muita gente já está com a carta de quitação na mão, né? Para fazer sua escritura, né? Então, Marisol, então fica claramente aí um desvio de finalidade do programa Minha Casa Minha Vida, que é para moradores de baixa renda e que praticamente houve uma privatização de um programa público de moradia. Exatamente. Eu penso comigo, sabe, meu amigo, assim, ó. Se eles sabiam, muitas pessoas sabiam, governo, não só governo, né, mas Caixa Econômica, habitação, sabiam que muitas pessoas iam entrar nesse residencial, nesse espaço. Muita gente veio de lugares em invasão, pagava aluguel, não tem esse entendimento, né? Muitos não tinham esse entendimento que teria que pagar essas contas, né? Porque o que aconteceu? É um projeto maravilhoso, Minha Casa Minha Vida, né? Atendeu várias famílias. Mas o que aconteceu? Entrou firmas dentro, empresas cobrando esses absurdos, e tá difícil, entendeu? Tá difícil de contornar e fazer esse projeto que escreveram em Brasília, fizeram um projeto tão lindo, a alcançar essas famílias que realmente estão necessitadas. Né? Aí vem essas empresas, colocam essas taxas de cobrança e não tem juro, e é juro sobre juro, e querem cobrar isso, e se você não pagar, você vai o seu apartamento para leilão. Aí eu faço uma pergunta, se muitos sabiam que as famílias que iam entrar ali de baixa renda, faixa 1, que não tinha condições, por que fizeram um empreendimento tão grande dentro de Joinville, que é uma cidade maior de Santa Catarina, né? E fecharam, fizeram privado. Gente, a gente paga IPTU, COSIP, luz da rua, a gente paga imposto de renda, a gente paga tudo. Só que a gente, lá dentro, a gente não tem direito, entendeu? De lutar. Nós somos presos dentro de uma cidade, trancados lá, fomos jogados dentro desse ambiente, desse cercado, e somos privados das melhorias do nosso condomínio. Porque a prefeitura não consegue fazer nada porque nós somos privados. A autoridade não pode fazer nada porque nós somos privados. Por que privar uma coisa que sabia que muitos não teriam condições de conviver lá dentro? Nós estamos com dificuldade de iluminação, nós temos dificuldade de asfalto, nós temos dificuldade de praça, e muitos falam para mim, Marisol, nós não podemos te ajudar lá dentro porque vocês são privados. Gente, a gente tem que analisar os outros empreendimentos que vão vir e esses que estão agora. Não podemos privar umas coisas se nós não temos direito. E nós pagamos imposto. Aonde que vai o imposto de cada um ali dentro? Porque são 496 apartamentos Trentino 1 e cada um ali dentro paga imposto. São 288 apartamentos Trentino 2 e todos eles pagam imposto. Aonde que está o nosso dinheiro, então? O nosso dinheiro que está indo para fora teria que voltar para dentro também? Porque nós somos só reconhecidos a partir do momento que nós saímos do portão para fora. Para dentro, ninguém parece que nós existimos. Nós não existimos dentro do condomínio. Então, a intervenção da Defensoria Pública do Estado, através do defensor Marcelo, já realizou 3 mutirões para refinanciamento da dívida de condomínio que os moradores têm.
tem casos aí de R$ 800 por mês em 180 meses. É um valor absurdo para quem ganha R$ 1.518 por mês, né, Marisol? Exatamente, é um absurdo essas prestações. E muitos ali que fizeram o acordo não vão conseguir pagar, né? Muitos não vão pagar, não vão ter condições de pagar essa prestação tão alta, né? Isso é fato, né? Isso está escrito, assinado por não perder o apartamento, mas não vão conseguir pagar. Isso é fato. E lá no contrato que fizeram, deixou bem claro mesmo, que 6 prestações em atraso, né? Corrido 6 prestação, elas vão direto para o leilão, entendeu? Está escrito isso aí. Está assinado no contrato. Né? E outro problema também, Marisol, que tem acontecido é que a administradora de condomínio, essa garantidora de condomínios, não tem emitido os boletos para os moradores sequer poder pagar essas prestações atrasadas, esse referenciamento. Exatamente, meu amigo. Então, várias pessoas que fizeram acordo não estão conseguindo receber esses boletos, né? O que eles falam é que nós estamos vendo os boletos, manda para a defensoria. A defensoria não tem culpa nessa parte, porque ela já mandou o contrato para a Siscom. A Siscom que tem que mandar a taxa de condomínio para pagar mensal, né? E eles não estão emitindo esses boletos, é uma batalha para conseguir esses boletos, muitos não conseguiram, muitos fizeram acordo, não conseguem receber os boletos. A partir do momento que você não recebe, não paga o boleto lá, que foi feito o acordo, eles bloqueiam a sua conta, bloqueiam tudo que você tem, né? Retira esse dinheiro para eles. Então, assim, eu acho um absurdo o que está acontecendo, isso é uma desigualdade muito grande com a população, né? Eu acho que as pessoas, assim, que era para ser visto, ver essa comunidade, esse povo, não só aqui em Joinville, em Jaraguá, em todo o estado de Santa Catarina, em todo o estado e cidades vizinhas que estão passando a mesma necessidade, a mesma situação. Deixando claro, o projeto Minha Casa Minha Vida, faixa 1, é muito maravilhoso, mas tem que ter muitas fiscalizações, porque o que está acontecendo são pessoas interesseiras entrando dentro do condomínio e retirando os apartamentos dessas pessoas. Então, né, o defensor Marcelo solicitou uma ajuda, um apoio do CDH de Joinville e do CDH de Jaraguá do Sul para tentar organizar esses moradores para que, pelo menos, eles recebam os boletos e, na impossibilidade de pagar, que aí sim a defensoria novamente volte a atuar na defesa desses moradores. Como é que está, no geral, o Trentino 1 e 2? Os moradores têm conseguido pagar esse refinanciamento, Marisol? Meu amigo, algumas pessoas conseguem pagar, algumas pessoas não estão conseguindo pagar. E não vão conseguir pagar também. Né? Não por falta de boleto, são as prestações que são muito altas, né? Ficaram muito altas as prestações. Bom, você defende o direito à moradia, Marisol, que é uma lei federal, que é impossível que o governo ou qualquer outra instituição tome do morador o seu único imóvel para morar. Concordo plenamente, existe essa lei 8.000, acho que é 8.000 e... esqueci agora, de cabeça não lembro. Existe essa lei sim, essa lei já foi muitos anos que ela existe, né? Então acho que a gente tem que lutar por essa lei, a gente tem que buscar e não deixar essas pessoas, esses moradores perderem o seu único bens que tem, né? A única moradia, o único teto. Tem muita gente ali que não tem ninguém dentro de Joinville, que a única pessoa que mora dentro de Joinville são elas. E lutaram para aquilo ali. Então, acho que a gente tem que lutar, a gente tem que ter unido mais forças, não só de Joinville, Jaraguá, onde que for, né? E buscar os direitos dessas pessoas. Porque só assim a gente vai ser ouvido, com a união de todos, né? E buscar uma só direção, a luta por moradia, né? Você estava falando, Marisol, de algumas benfeitorias que foram conseguidas no condomínio Trentino 1 e 2 a partir do trabalho da Associação de Moradores. Por exemplo, a construção de um CI, de um Centro de Educação Infantil. Sim, sim. A gente lutou muito pelo CI, né? Eu, como presidente da associação, lutamos muito pelo CI, né? O CI está saindo ao lado do Trentino 2, né? Está saindo ao lado do Trentino 2, um CI com mais... ele vai atender mais de 500 crianças, né? 2 pisos maravilhosos, graças a Deus conseguimos nesta luta. Estamos também buscando o ônibus que passa na frente do Trentino 1 e Trentino 2, onde que vai atender muitas pessoas, né?
A maioria de 70% de quem pega um ônibus ali são moradores do residencial Trentino 1 e Trentino 2. Então, tem muitas pessoas idosas, muita criança que vai para o colégio, né? Muitas mães que saem de madrugada para trabalhar. Eu acho que isso aí vai atender muito a população ali, né? A questão das lombadas e faixas e placas, parada de ônibus também, Marisol? Sim, sim. A gente conseguiu, tivemos reunião na prefeitura, né? Como eles falaram, a gente por fora, Marisol, a gente pode te ajudar. Agora, dentro, a gente não pode fazer nada, porque esses são privados. Na frente do Trentino 2, a gente conseguiu lombada, foi pedido lombadas lá, foi pedido faixa de pedestre, e vão começar a fazer daqui a 30 dias, né? Tem um prazo, né? A gente tem um prazo que eles deram para nós, e 30 dias vão começar a construir a lombada em frente ao Trentino 2 e colocar toda a faixa de pedestre no Trentino 1 e Trentino 2, também com as faixas de caminhões, proibido caminhões, para muitos caminhões naquela rua, né? E não temos espaço para caminhão, não temos estacionamento para caminhão naquela rua, né? Que são muito, muito curtas as ruas, né? Marisol, como você vê a importância da atuação da Defensoria Pública do Estado na defesa dos moradores do Minha Casa Minha Vida baixa renda? Eu acho que foi muito importante a união, né? O defensor Marcelo, né? Também aqui agradecendo também muito aqui a deputada Carminati, né? A Thalita, que foi através da Thalita que o defensor chegou até mim, né? Aqui em Joinville. Agradecer muito a Thalita, se não fosse a Thalita, na época, quando a deputada tinha saído para deputada, ela falou que ia me ajudar, né? Ela veio até o condomínio também, a gente conversou, e falou que ia me ajudar. Então, através disso, ela foi atrás do Dr. Marcelo, o Dr. Marcelo veio até Joinville e nós fizemos uma reunião aqui, ele viu a importância de ter esse apoio, né? Foi aonde que a gente conseguiu se unir, a puxar mais a reunir as famílias, né? E buscar esse mutirão, né? Marisol, na questão da terra, o MST costuma dizer ocupar e resistir. Esse é o lema. Como funciona isso no empreendimento urbano do programa Minha Casa Minha Vida, na sua avaliação, Marisol? Ocupar, resistir e conseguir, né? Eu acho que isso é um dilema, né? Só que nós aqui não conseguimos fazer isso, porque se nós não sair, vem com o oficial de justiça, vem com polícia, vem tirar as pessoas dentro do condomínio e vem bloquear o apartamento. Eles dão um prazo de mais ou menos 15 a 20 dias para sair. Então, aqui a gente não consegue fazer esta luta, né? Ou a gente se une e tranca o condomínio inteiro, né? E não deixa ninguém sair, mas aí a gente vai arcar com as consequências, né? O que é as consequências? Nós vamos chamar judicial, nós vamos ser chamado por fora, nós vamos até me desculpe falar, mas de repente a gente pode até preso, né? A gente está desacatando, digamos, uma autoridade que venha para fazer o seu trabalho, né? Então, não é a mesma coisa do que ocupar uma terra, né? É bem diferente as situações, né? Bom, nós conversamos então com o Marisol Gonçalves Aragão, presidente da Associação de Moradores dos Residenciais Trentino 1 e 2 em Joinville. Estamos juntos na luta aí, Marisol, tanto na luta de vocês, quanto na luta aqui dos residenciais Érica Modrock e Dante Minel, em Jaraguá do Sul. A Luciana Pereira, uma grande ativista nessa causa aqui também na nossa região. E estaremos sempre à disposição aí para continuarmos juntos na luta para garantir a moradia, que é o direito que todos têm. Muito obrigado, Marisol. Obrigado, até a próxima. Se precisar de mim, estou disponível, sempre aí para a gente esclarecer e conversar e ter essa roda de conversa para a gente falar para as pessoas também, né? O que é o necessário. E tem muita gente que não sabe o que está acontecendo, né? É bom todas as pessoas, não só dentro de Joinville, Jaraguá, Estado, onde que for alcançar, entender que muitos também que estão vendo, que vão ver essa reportagem, estão passando e não sabem onde correr, né? Então, a união faz a força, eu sempre te falo, a união faz a força, né? Estamos aí. Obrigado Obrigado, pela Marisol. entrevista.